Obrigada. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de lermos o texto específico, só abra sua Bíblia no livro de Atos. Não leremos agora o texto específico. Deixa aberto aí no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. E eu queria que você comigo, eu pedi para o Iago lançar o tema que nós vamos meditar nessa noite. O tema. Tem como, Iago? Tema, isso. Não o tema, não o texto. A presença de Jesus. Enquanto ele coloca ali, eu quero compartilhar com você o tema, o argumento dessa noite. A presença de Jesus é real e sua palavra é poderosa para sustentar suas promessas. Amados, nós temos ouvido que o sofrimento não nos define. Deus nos define. E como nós vamos meditar num episódio ocorrido na vida do apóstolo Paulo nessa noite, pela instrumentalidade do Senhor, nós temos tudo o que nós sabemos sobre a vida e o sofrimento do apóstolo Paulo, nos é contado, nos é dito, é embasado por aquilo que o próprio Jesus disse para ele. Aí eu quero que você volte lá em Atos 9, 15 e 16, que é o chamamento do apóstolo Paulo. Atos 9, 15 e 16. É um episódio quando Ananias ele está se recusando a batizar ou a receber o apóstolo Paulo por conta do histórico dele de perseguição, por conta de todas as atitudes que Paulo tinha tido antes. E Ananias não confiava em Paulo. E algumas vezes isso é comum. Após a conversão, após o início da caminhada cristã, pessoas não confiarem naquelas que tinham uma atitude diferente antes. E olha o que diz, o que o Senhor diz para Ananias acerca de Paulo no capítulo 9, 15 e 16. Diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, dizendo para Ananias, vai, porque este, ou seja, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Preste atenção no versículo 16. Porque eu lhe mostrarei a Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E para nós termos uma noção um pouco desse sofrimento, eu quero que você vá agora para 2 Coríntios, capítulo 11. O próprio Paulo, no momento de defender a sua autoridade apostólica na cidade de Corinto, ele faz esse discurso, 2 Coríntios 11, a partir do 24. Ele vai descrevendo o que até aquele momento havia acontecido com ele. E ele diz para os moradores da cidade de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do 24. 5 vezes recebi dos judeus 1 de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ou seja, tudo isso que eu estou contando para vocês,
ao que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Então, nós temos aí um resumo breve dos sofrimentos que logo no chamado, logo quando Paulo foi comissionado, o próprio Jesus já tinha dito: olha, ele é um vaso escolhido, e importa a ele saber o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Nós sabemos que a vida cristã, ela inclui muito sofrimento, mas o sofrimento não nos define. Quem nos define é o Senhor. A passagem que nós vamos meditar nessa noite, aí sim, Atos 23, 11, ela ocorre na terceira viagem missionária de Paulo. Uma viagem que começa em Éfeso e termina em Jerusalém. Em Éfeso acontece, já começa nessa viagem, já começam as tribulações e as perseguições. Lá em Éfeso, havia o templo da suposta deusa Diana. E tanto Éfeso como toda a Ásia tinha muito lucro por conta da idolatria à deusa Diana. E lá em Éfeso, como Paulo começa a pregar o evangelho, o que acontece quando o evangelho é pregado de fato? Quando o evangelho é pregado de verdade? Quando o evangelho é pregado por quem crê no evangelho que é o Senhor Jesus Cristo? Vidas são transformadas. O que estava acontecendo em Éfeso? Bruxos estavam desistindo das bruxarias. Magos estavam desistindo das magias. É lá em Éfeso que acontece aquele episódio onde Paulo, passando, os seus aventais curavam. Então as pessoas começam a comparar. Esse homem não cobra nada, esse homem prega o evangelho da graça, e tudo isso está acontecendo. E as pessoas começam a desistir das magias. Fogueiras eram acesas para que livros de magias fossem queimados. E mais, pessoas estavam desistindo de idolatrar nichos, imagens da deusa Diana. Isso causa um alvoroço em Éfeso. Porque toda vez que a estrutura de idolatria é mexida, causa um alvoroço. E toda vez que a palavra de Deus mexe naquilo que sustenta, seja o comércio, seja uma cidade, seja o meu coração com as minhas próprias idolatrias, toda vez que a palavra de Deus vai direto, de forma cirúrgica, causa um tumulto. Eu acredito que a sua conversão tenha causado algum tumulto, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou junto com as pessoas que antes tinham um comportamento junto com você. O fato é que onde a palavra de Deus entra, há um tumulto, há um alvoroço. Os próprios cristãos foram acusados de serem aqueles que transtornavam o mundo. Em Atos você vai ler, dizendo assim: aqueles que transtornam o mundo chegaram aqui. Talvez você seja conhecido em algum lugar como aquele que transtorna o ambiente. Já chegou ela. Já chegou ele. Vai falar de Deus de novo. Só está falando da Bíblia. Agora não lê outra coisa. Agora não se junta mais com a gente. Agora não assiste mais o que a gente assistia junto. Agora não faz mais o que nós fazíamos junto. Então, isso estava acontecendo lá em Éfeso, em toda a Ásia. Um homem chamado Demétrio, um dos principais dos ourives, que fazia nicho, que fazia imagem da deusa Diana, junta um grupo de pessoas e começa uma celeuma para perseguir Paulo. Porque ele fala: olha, o nosso lucro está acabando. A nossa fonte de renda está acabando. E o evangelho faz isso. O evangelho quebra muitos protocolos com os quais nós estamos acostumados. Talvez o fato de eu ser cristã, vai me impedir de ganhar tanto dinheiro como eu ganhava antes. Não porque eu faça nicho da deusa Diana,
mas talvez porque eu trabalhasse de uma forma imoral, talvez porque eu trabalhasse de uma forma ilegal, talvez porque eu trabalhasse sem misericórdia, sem compaixão. O fato é que Deus mexe, e Deus mexeu em Éfeso, e Demétrio não gostou, porque sempre haverá alguém que não vai gostar quando for mexido a sua fonte de lucro, quando for mexida a sua fonte de soberba, de vaidade, seja do que for. E Paulo é preciso que saia de Éfeso. Mas Paulo continua a sua viagem. E ele vai passando por várias cidades. E chega numa cidade chamada Cesareia. E lá, mais uma vez, ele está na casa de Filipe. E na casa de Filipe chega um profeta chamado Ágabo. E o profeta, à época, o que ele faz? Ele pega, talvez você lembre desse episódio, ele pega o cinto de Paulo, amarra a própria mão e amarra os pés e diz assim: assim diz o Senhor, isso vai acontecer com o dono deste cinto. O que Ágabo estava querendo dizer? Você, Paulo, que é dono desse cinto, que continua as suas viagens missionárias por causa do nome de Jesus, você vai ser preso. Mas olha a resposta de Paulo. Abra lá em Atos 21. Atos capítulo 21, verso 11 e 13. Atos 21, 11 diz assim, olha o que Ágabo disse: e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus, Paulo, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Talvez eu pensasse assim: está na hora de voltar. Estou sofrendo uma ameaça que vai contra a minha própria integridade física. Eu fui até aqui, mas agora eu vou voltar. Eu fui até aqui, eu frequentei o templo, eu frequentei igreja, eu participei de estudos, eu fiz uma viagem missionária não muito perigosa. Eu fui até aqui, mas agora estão dizendo que vão atentar contra a minha vida. Mas agora estão dizendo que pessoas vão se levantar contra mim. Mas agora estão dizendo que eu vou perder o emprego. Mas agora estão dizendo que eu vou perder os meus lucros. Qual é a resposta de Paulo? Versículo 13. Então ele respondeu: que vocês fazem chorando e me quebrantando o coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Qual seria a nossa resposta diante de uma ameaça? Nós precisamos perguntar para nós: qual seria a minha resposta diante da ameaça de um abandono familiar por causa de Jesus? Da perda de um emprego por causa de Jesus? Da perda de lucros por causa de Jesus? De ameaça de morte por causa de Jesus? Paulo diz: olha, eu estou pronto, não só para ser preso, mas para morrer pelo nome de Jesus. Isso ele ouviu em Cesareia. Aí ele chega finalmente a Jerusalém. Em Jerusalém, outra perseguição. Em Jerusalém, ele entra no templo e Paulo tinha o hábito de todo lugar que ele ia, toda cidade que ele ia, o primeiro lugar que ele procurava, onde tem uma sinagoga, onde tem um lugar onde eu possa falar e ouvir de Deus. Talvez diferente das nossas viagens. Qual o lugar, qual é o primeiro lugar que eu procuro quando eu chego numa cidade? O melhor lugar para tirar uma selfie? O melhor lugar para que todo mundo saiba que eu estou lá e eu estou me divertindo? E eu tenho grana para estar naquele lugar? Não sei. Paulo sempre procurava a sinagoga. Traduzindo, Paulo sempre procurava uma igreja. Ou eu tenho que falar, ou eu tenho que ouvir de Deus. E Paulo chega lá em Cesareia, em Jerusalém,
E ele chega no templo e lá está dividido. Tem fariseus e saduceus no templo. E os saduceus não acreditavam na ressurreição, um pilar do cristianismo. O próprio Paulo diz, se a nossa esperança é só para essa vida, nós somos os piores dos mortais. Se eu não acreditar na ressurreição, se eu não pregar a ressurreição, que esperança que esse mundo terá? As pessoas vão continuar como estão, vamos comer, beber, vamos arrasar com tudo, porque todo mundo vai morrer mesmo. Morreu, acabou. Mas Paulo falou sobre a ressurreição, sobre um pilar do cristianismo. E quando ele começou a falar sobre ressurreição, os saduceus se levantaram, irados contra Paulo, querendo matar Paulo, porque ele falou a verdade. Queridos, Deus nos comissiona para falar a verdade a tal ponto, em tal grau, que em alguns lugares, saduceus ou não, vão se levantar contra nós. E vão querer fazer aquilo que nós vamos ler aqui, o que eles queriam fazer com Paulo. A verdade. O Espírito Santo nos pergunta nessa noite, até onde eu estou disposto a ir em nome da verdade, para falar a verdade, em qualquer lugar, em qualquer situação. Atos 23, 11. Olha o que diz o 10. Olha o que aconteceu dentro do templo, dentro da igreja, quando Paulo começou a falar sobre ressurreição. Atos 23, 10. Tomando o vulto, crescendo a celeuma, a confusão, o alvoroço, temendo o comandante que Paulo fosse, o quê? Espedaçado. Era isso que os fariseus queriam fazer com Paulo, quando ele começou a pregar sobre ressurreição. Eu não sei o que os colegas dos nossos alunos cristãos podem querer fazer com ele, quando ele começar a dizer que crê na criação. Eu não sei o que os nossos amigos vão falar para a gente quando a gente começar a dizer, não, eu creio que o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus foi virginal. Eu creio que um dia o meu corpo vai ressuscitar e eu vou me encontrar com o Senhor nos ares, como dizem Tessalonicenses. Eu creio que haverá um julgamento onde todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Eu não sei o que vão dizer para a gente. Eu não sei se vão rir. Eu não sei se vão querer fazer como Paulo, nos despedaçar. Eu não sei se daqui a alguns anos vão nos arrastar para um tribunal. Eu não sei o que vai acontecer. Se vão nos abandonar, então fique você sozinha com o seu Jesus. Mas o que eu sei é que os saduceus queriam despedaçar Paulo. E Paulo não é um super-herói. Quando nós pregamos o Evangelho de Jesus através de Paulo, nós estamos falando de um homem que temia, de um homem que sofria, de um homem que chorava, de um homem como qualquer um de nós. E Paulo estava o quê? O comandante teve medo que a multidão despedaçasse Paulo. Eu não sei se você já foi perseguido com uma multidão, com pau, pedra, querendo despedaçar você. Eu não sei qual é a sensação que Paulo teve. O comandante pega Paulo e tranca ele numa fortaleza. E nessa fortaleza está o texto áureo que nós vamos ler nessa noite. Coloca os seus olhos sobre Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. A semana toda, o mês inteiro, o Senhor está com uma palavra sobre a minha mente e coração. Coragem. Hoje, como nunca, eu precisei de coragem.
provavelmente amanhã também. Coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo está lá dentro de uma fortaleza. O pessoal lá fora está querendo despedaçar ele. Teve que ser guardado. E nós vamos meditar, queridos, em que verdades que esse texto de Atos 23:11 pode trazer ao nosso coração. A primeira verdade diz o seguinte: a presença de Jesus é a certeza que nos consola em todas as circunstâncias. Você pode repetir? 1, 2, 3. Note no versículo 11, na noite seguinte. Deus, não podia ser na mesma hora, não? Estou sofrendo aqui. Tem uma turba lá fora querendo me espedaçar ou despedaçar. Na noite seguinte. Porque Paulo, você poderíamos questionar e perguntar: por que Jesus se manifesta na noite seguinte, não no momento exato? Porque Deus, via de regra, usa o tempo para burilar, para afinar e para alinhar a nossa fé. Fez isso com Abraão, porque Abraão é o pai da fé. É claro que nós nos lembramos da ordem de Deus. Abraão, toma o teu filho Isaque. Abraão obedeceu. Porque ele antes tinha perdido a luta na prova do tempo. Quando Deus diz para ele: eu vou te dar um filho, Abraão, com Sara. Ele até acredita, mas o tempo vai passando. E quer ver um negócio para fazer muita gente desistir da fé. É o tempo. 25 anos levou para que aquela palavra de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Então Abraão vai ali, obedece rapidamente e oferece Isaque, porque ele sabe as penúrias que ele já tinha passado, porque não entendeu o agir de Deus através do tempo. Jairo: Senhor, a minha filha está doente. O tempo passa. Os amigos, os funcionários de Jairo chegam para ele: a tua filha está morta. Não adianta mais. Porque Jesus se demorou ali, conversando com a mulher do fluxo de sangue, curando ela. Jesus não teve pressa de ir na casa de Jairo, porque Jesus não tem pressa. O dono do tempo não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. O Criador não tem pressa. As criaturas têm pressa. O próprio Paulo, nós lemos aqui no capítulo 9, e você sabe da coisa extraordinária, que foi o momento ali da conversão de Paulo. Uma luz brilhou, uma luz tão forte que deixou Paulo cego. Os companheiros de Paulo só ouviram a voz que gritava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, uma conversão extraordinária dessa, espetacular dessa, Paulo ou qualquer um de nós iríamos pensar: agora vai. Só que Paulo, de acordo com Gálatas 1 e 2, fica 14 anos esperando. Primeiro ele vai para o deserto, depois ele volta para Damasco, a sua cidade natal, volta lá. Paulo fica lá durante 14 anos, e você pode perguntar: por que, irmã, um potencial desse? Por que a minha firma com um potencial desse? Por que a minha família com um potencial desse? Por que o meu ministério com um potencial desse não alavanca? Porque Deus queria alinhar o coração de Paulo com a vontade dele. Paulo não sabia que não estava preparado, Deus sabia. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel, o melhor seminário do mundo.
Um homem que conhecia 3 línguas. Um homem, como o pastor Hernandes diz, um judeu puro sangue. Um homem que conhecia das letras mais do que ninguém. O que falta para esse homem pregar? Nos 14 anos, talvez Paulo tivesse a consciência do seu espinho na carne. Porque Paulo diz claramente qual é o seu espinho. Qual era o espinho de Paulo? Ele admite: vaidade. Ele reconhece em sua carta dizendo: um espinho me foi colocado na carne para que eu não me ensoberbecesse dos meus conhecimentos, da minha inteligência, da minha sabedoria. Então, algumas vezes Deus nos coloca de molho. Algumas vezes Deus nos coloca no banco de reserva. Muitas vezes Deus nos deixa esperar 2, 3, 4, 5, 14, 25 anos para Ele tratar aquilo que a gente não admite para ninguém. Vaidosa eu, vaidoso eu, soberbo eu. Aí o Espírito de Deus vem: sim, mas você é um vaso escolhido para mim. E para que você glorifique o meu nome, antes eu preciso burilar você. Antes eu preciso tratar de você. Mas Deus tem tudo para dar certo. E Deus diz para Paulo: agora não. Deus tem tudo para deslanchar. Agora não. Deus tem tudo para eu... Agora não. Foi isso que Deus disse para Paulo. Uma conversão extraordinária. Nós não vemos uma conversão extraordinária assim no Novo Testamento. Paulo tem que se humilhar cego, precisando de pessoas para dar a mão para ele. Será que era fácil para Paulo ter alguém que o ajudasse? Será que era fácil para Paulo pedir: por favor, alguém me dê um copo d'água? Será que era fácil para Paulo pedir para alguém ajudá-lo a ir ao banheiro? O que Deus precisa tratar em nós, através da ajuda do outro, para que nós entendamos que dependemos de Deus? E nesses 14 anos, Deus foi trabalhando na vida de Paulo, até que ele volta para Jerusalém. Até que ele volta para pregar o Evangelho. Até que ele volta com uma palavra tão poderosa, que as pessoas querem despedaçá-lo, por conta da verdade que ele fala. A presença de Jesus é a certeza que nos consola em todas as circunstâncias. Mateus 28, 20. Finalzinho do comissionamento dos discípulos. Eis que estou convosco alguns dias da sua vida, todos os dias da sua vida, até a consumação do século. É por isso que a presença de Jesus é a certeza que nos consola em todas as circunstâncias, porque Ele está conosco. Certa vez, Jesus chegou para os discípulos na 4ª vigília da noite. Tem a primeira vigília, a segunda, a terceira. Jesus chega na 4ª, para nos ensinar a esperar. Para nos ensinar que dependemos dEle. Às vezes a gente romantiza o maná. O que seria o maná? Por que o maná não caía todo dia no deserto? O próprio Deus explica para o povo: eu quis humilhar vocês, para que vocês entendam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi isso que Jesus disse quando o tentador o tentou no deserto. O tempo, as circunstâncias que Deus nos coloca, servem para nos ajustar à vontade dEle. Mas Paulo estava ali com a presença de Jesus. Por que numa fortaleza, preso, com pessoas lá fora, querendo me despedaçar, eu continuo aqui dentro?
eu mantenho o meu equilíbrio por conta da presença de Jesus. Paulo, no capítulo 18, ele já tinha tido essa experiência. No capítulo 18, quando ele está na cidade de Corinto, capítulo 18 de Atos, o pessoal também não é amistoso com ele, a ponto de Paulo querer deixar aquela cidade. Porque a nossa tendência, quando nós não somos bem recebidos, é querer deixar o lugar. Quando nós somos perseguidos, é querer deixar o lugar. Seja trabalho, igreja, família. Quando as coisas não estão acontecendo da maneira como a gente quer, a nossa tendência é buscar uma fuga. Só que Paulo já tinha experiência da presença de Jesus. Porque no capítulo 18 diz que o Senhor, naquela noite, falou para Paulo: fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Talvez alguns pensem, alguns aqui, alguns que nos assistem, alguns que vão assistir essa mensagem depois, queiram desistir. Olha, lá em casa eu não falo mais. No meu trabalho eu não falo mais. Para esse amigo eu não falo mais. Rejeita tudo que eu falo. Me persegue por conta disso. E por nós mesmos. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos desistir. Mas Jesus chega para Paulo, naquela cidade confusa, aquela cidade cheia de idolatria, de imoralidade, cheia de perversão. Nós conhecemos o que a Bíblia fala sobre a cidade de Corinto. Deus, o próprio Jesus chega para Paulo, fala. Deus pode estar falando ao meu e teu coração agora, sobre aquela pessoa que nós deixamos em casa, sobre aquela pessoa que é nosso vizinho, sobre aquela pessoa que nós vamos encontrar com ela amanhã. Deus pode estar dizendo para nós agora, fala, e não te cales. A cidade é minha, o povo é meu, sou eu que tenho pessoas ali. Assim como Elias também, olha, estou saindo fora, Senhor. Não dá mais, só eu enfrento Jezabel. Só eu oro nessa igreja, só eu canto, só eu toco, só eu ajudo, só eu trabalho. E Deus diz para Elias, Elias, eu preservei 7.000 joelhos em Israel. Você não precisa ver para que eles existam. Você não precisa ver o que Deus está fazendo no coração de um filho, no coração de uma filha, no coração de um marido, na lágrima de um vizinho que você não sabe. Você não precisa saber, porque quem faz é Deus. Por isso é que Jesus disse para Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo. Angra dos Reis não tem mais jeito, Corinto não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito. E Deus fala para nós nessa noite, fala e não te cales, porque eu tenho povo nessa cidade. Eu tenho povo na sua família, eu tenho povo meu na tua parentela, eu tenho povo nessa cidade, eu tenho povo nesse país. Fala e não te cales. Por quê? Porque a presença de Jesus é a certeza que nos consola em todas as circunstâncias. O ponto 2, o ponto 1 enfatizou a presença de Jesus. O ponto 2 enfatiza a palavra de Jesus. A palavra de Jesus nos encoraja a testemunhar diante das perseguições mais furiosas. Você viu no verso 10, o povo queria despedaçar Paulo. E eu quero fazer um destaque para a palavra testemunhar, de testemunha, de Marte, que aponta para sofrimento. Testemunhar sobre Jesus carrega na sua essência sofrimento. Aqueles que não querem sofrer desistirão de ser cristão. O catecismo de Westminster, e não é nada assombroso. O que é um catecismo? É aquilo que séculos passados, os pastores, homens de Deus, usavam para ensinar a palavra. E a primeira pergunta do Catecismo de Westminster é a seguinte:
Qual é o fim principal do homem? É uma pergunta filosófica. Existem pessoas que estão pagando terapeutas há 10 anos e ainda não conseguiram a resposta. Para que eu vivo? Qual é o final da minha existência? Qual é o sentido da vida? Baseado na palavra de Deus, abra em Romanos 11:36. Romanos 11:36. Romanos 11:36 diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se você puder também, abre em 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a primeira pergunta do Catecismo de Westminster é a seguinte: qual é o fim supremo do homem? E a resposta, baseada nesses textos, é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre. Por que eu compro comida? Por que eu trabalho? Por que eu tenho um carro? Por que eu me visto? Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver sem sentido. Eu não sei porque que eu trabalhei tanto, agora me aposentei, agora não estou satisfeito, quero trabalhar de novo, aí eu não sei o que eu faço, eu mudo disso, eu fazia tricô, agora eu faço doce, agora eu não me alegro, agora eu viajei, agora eu não quero mais viajar, eu gostava de ficar em casa, agora não sabe, está perdido, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus. Por que as pessoas estão perdidas? Eu não sei qual é o meu passatempo. Vamos inventar alguma coisa? Qual é a boa de hoje? Geralmente você entra, encontra uma pessoa que você não via há muito tempo. E aí, qual é a boa de hoje? E aí, o que você tem feito? E aí, viajou nas férias? Geralmente, quando eu volto de férias, vou voltar segunda-feira. E aí, voltou de férias? Porque você tem que chegar e contar: nossa, eu estive num lugar incrível, eu comi comidas incríveis, e eu fui numa tirolesa incrível. Beleza, faz isso para a glória de Deus. Mas ficar em casa, ler um livro, tomar sol na varanda, chupar tangerina no muro, é para a glória de Deus? Eu estou falando da minha rotina nas férias. É para a glória de Deus. Porque quando você entende que o fim principal do homem é glorificar a Deus, isso numa viagem para Dubai, não for para glorificar a Deus, nem me dá a passagem. Você pode se perder. Você pode ficar lá, encantado com a grana de Dubai. E, de repente, virar um muçulmano, porque o que tem lá é mesquita. Porque precisa ser para a glória de Deus. Precisa ser para honrar o nome do Senhor. E como é que a gente glorifica? Através do testemunho. Atos 1:8, vocês serão minhas... Carrega aí sofrimento, porque testemunho é mártir. Por isso é que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Morreu apedrejado. E o que importa é o testemunho. Paulo, aos Gálatas, vai dizer: ainda que nós, ou um anjo vindo do céu,
pregue para vocês, Gálatas, outro evangelho, além desse que vocês já conhecem através do meu ministério, seja considerado anátema, maldito. Porque algumas vezes nós não testemunhamos sobre Cristo. Queremos testemunhar sobre nós, o que não é errado, mas o foco é Cristo. Porque muitas pessoas que se escoram em testemunhos pessoais, quando essas pessoas desistem, caem. Por que essas pessoas desistem também? Porque o testemunho não era de Cristo. Olha o texto. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito. A meu respeito. Ah, vamos lotar a igreja hoje, porque nós vamos trazer um cara para dar o testemunho. Ele é ex isso, ex aquilo, ex... Uau! O cara é ex-bruxo, ex-drogado, ex-drag, ex-isso, aí enche. Então começa a falar da vida e as pessoas querem saber detalhes e tal, lota. Talvez você, como eu, já tenha visto algo assim. Talvez você, como eu, já tenha visto igrejas lotadas, porque o homem vai falar dele. Porque vai falar como ele ganhou dinheiro. Como ele participou de tal campanha. Ah, eu estava no fundo do poço, agora eu sou empresário. E aquela multidão vai atrás. Você já ouviu isso? Seja durante o dia, ligando a televisão na madrugada. E você vai ficar rico. Como eu sou rico. Venham, sigam-me os bons. E fique rico também. Mas não fala do sofrimento de Jesus, não fala da cruz, não fala de ser discípulo, não fala de segui-lo, não fala de negar a si mesmo. E Paulo fala, olha, se outro evangelho for pregado aqui, ainda que eu mesmo loucamente pregue outra coisa, não acredite, seja considerado maldito. Porque o testemunho precisa ser acerca do evangelho. E o evangelho são as boas novas de Jesus Cristo como Salvador para libertar o pecador. E muitas pessoas vão para um lugar, poxa, porque ali canta muito. Eu gosto das músicas. Meu irmão, um dia a música pode acabar. Houve um tempo onde Deus só deu um teste. Talvez alguns irmãos lembrem, alguns anos atrás houve uma questão sobre autoria de músicas e tal, e cogitou-se a possibilidade de que nas igrejas não se poderia mais cantar as músicas famosas se não pagasse para o autor. E aí? Ah, só hino? Ah, não vou não. Eu gosto quando canta aquela música bacana, que faz a gente chorar. Um dia pode não ter. Ah, eu gosto de ir lá por conta da decoração. Eu gosto de ir lá por conta da guitarra. Pode acabar tudo isso. É o testemunho, é a palavra de Deus. E muitos começam a seguir. Não, eu estou seguindo porque aquele cara era um cantor de rock, se converteu e agora eu ouço ele. Lá pelas tantas, o camarada resolve dizer que não quero mais nada com Jesus. Já cansei. Não é assim. E é aquele povo que o seguia começa a desanimar. Agora eu não vou mais. Então nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa do Evangelho. Esse é o testemunho. Na noite anterior, os saduceus queriam despedaçar Paulo. Paulo está na fortaleza. Na noite anterior, queriam despedaçar, mas já tinha plano para o dia seguinte também. Atos 23. Olha o versículo 12. Paulo está na fortaleza. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, era como se fosse uma conjuração. É como se eles tivessem feito um pacto. Sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto o quê? Não matassem Paulo.
Eram mais de 40 os que entraram nessa conspiração. Na noite anterior, saduceus querendo despedaçá-los. Mas lá dentro já tinha outra conspiração. Vamos matar Paulo. Vamos matar Paulo. Eles fizeram um plano. Vamos fazer o seguinte, resumindo o plano deles. Vamos ir no Sinédrio, que é a reunião de todos os sacerdotes, e vamos combinar o seguinte: faz de conta que o Sinédrio quer examinar mais algumas coisas em Paulo. Quando ele estiver saindo, a gente pula em cima e mata. E aí, está comigo? 40 homens combinaram isso. E combinaram o seguinte: a gente não come e nem bebe enquanto não matar Paulo. Já parou para pensar? Eu não sei se você já passou por um momento onde conspiraram contra você. Não nesse nível, ou até quem sabe, não sei. Pessoas que conspiraram contra a sua vida. Era isso que estava acontecendo com Paulo. Mas a palavra de Jesus nos encoraja a testemunhar diante das perseguições mais furiosas. Sente a fúria. A gente está lendo o versículo 11. Quando você lê o 10, vamos despedaçar Paulo. Quando você lê o 12, vamos nos reunir e matar Paulo. Ninguém come, ninguém bebe, enquanto não matarmos Paulo. E a gente vai para o terceiro ponto. A promessa de Jesus é a chave que nos liberta do castelo da dúvida. Quem leu o livro O Peregrino já vai ter a sua mente aguçada. Peregrino foi um livro escrito por John Bunyan, século 17, um homem que foi preso várias vezes por conta de pregar o evangelho. Um homem que ficou privado da sua esposa, da sua filha cega. A sua filha levava comida para ele na prisão. Ele via a sua filha apanhar das janelas da prisão. E os algozes de John Bunyan diziam o seguinte: pare de pregar e você será solto. John Bunyan disse o seguinte: se eu sair hoje, estou parafraseando a frase dele, o dito. Se eu sair hoje dessa prisão, amanhã vocês vão me colocar aqui de novo, porque eu não deixarei de pregar o evangelho. E o Peregrino, que, segundo alguns dizem, é o livro, depois da Bíblia, mais lido ou vendido, conta a história do cristão. E é muito interessante. É um livro encantador. Porque as nossas reações, emoções, atitudes ganham nome. A jornada do cristão. Quem é o cristão? Todos nós. E ele vai em alguns pântanos, ele conhece personagens. Numa dessas caminhadas do cristão, ele é aprisionado por um gigante. O nome do gigante é desespero. E esse gigante tem um castelo, chamado Castelo da Dúvida. E o gigante desespero, bem maior que o cristão, porque o desespero, você sabe, que quando ele toma conta da gente, ele é bem maior que a gente. O gigante desespero lança o cristão no castelo da dúvida. Porque o desespero faz com que a gente duvide. Duvide da promessa, duvide da vontade de Deus, duvide, às vezes, do poder de Deus. Desespero. Cristão passa 3 dias e 3 noites naquele castelo da dúvida, sem comer e sem beber, porque o gigante desespero não deu para ele. Só que depois de 3 dias, cristão tem uma lembrança. E ele diz o seguinte: tenho guardada no meu peito, ele andava com uma chave. E ele disse assim: tenho guardada no meu peito uma chave cujo nome é promessa. E com essa chave eu posso abrir todas as portas
do castelo da dúvida. Como é que eu saio da dúvida? Com a promessa de Deus aqui. É por isso que eu acho esse livro fantástico. Vou repetir o que o cristão disse. O desespero lá fora, ele trancafiado no castelo da dúvida. Talvez você já tenha dormido muitas vezes no castelo da dúvida. Com o gigante desespero lá fora, sem deixar você sair. Mas lembre-se do que o cristão lembrou. Eu tenho guardada no meu peito uma chave chamada promessa. E com essa chave eu posso abrir todas as portas do castelo da dúvida. E é assim que ele consegue sair de lá. Com a chave da promessa de Deus. É por isso que o tema é: a presença de Jesus é real e a sua palavra é poderosa para sustentar todas as suas promessas. A promessa de Deus, na maioria das vezes, para não dizer via de regra, se cumpre de forma inusitada. Algo que nunca tinha me chamado a atenção nesse texto, chamou. Você está aberto em Atos 23? Lembra do plano do pessoal que queria, dos 40, que queriam matar Paulo, e disse que não iriam nem comer e nem beber enquanto não matasse? Leia comigo o versículo 16 de Atos 23. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou Paulo. Eu nem lembrava que Paulo tinha uma irmã. Eu nem lembrava que a irmã de Paulo tinha um filho. Paulo tinha um sobrinho. Quando que esse menino aparece de novo na Bíblia? Nunca mais. Quando que essa irmã de Paulo aparece na Bíblia? Nunca mais. Porque Deus cumpre as suas promessas de forma inusitada, de forma com que a gente não programa, de forma que a gente não sabe, com recursos que a gente não tem. Aquele menino só apareceu no texto para ouvir a conversa e falar para Paulo. Eu e você nunca paramos para pensar que ele pudesse ter uma irmã ou um sobrinho. Mas é porque Deus usa aquilo que a gente não imagina. Deus usa aquilo que a gente esqueceu. Nessa semana, uma pessoa com um processo esquecido, desde antes da pandemia, com algo que não contava mais, Deus a avisou: o processo está pronto. Questões que você não lembra mais, ações que você não lembra mais, promessas que você não lembra mais. Algo que Deus já falou com você há muito tempo e você colocou debaixo do tapete e você não acredita mais. Deus cumpre as suas promessas de forma inusitada, porque os pensamentos de Deus não são os meus e os seus pensamentos. Deus sabe como agir. Deus tirou esse menino lá do lugar onde ninguém sabe. E como que esse menino entrou na fortaleza, gente? Como que esse menino entrou lá no meio dos guardas e fala para Paulo? E Paulo faz o quê? Paulo chama ele e fala assim: olha, vai lá e avisa esse plano para o comandante. O rapaz ouve, e aqueles 40 homens não perceberam que o rapaz estava ouvindo o plano. Quando Deus quer, a pessoa vê. Quando Deus não quer, ela não vê. Deus guardou o sobrinho de Paulo, ele entrou na fortaleza, contou para Paulo, Paulo falou com o comandante, o que o comandante fez? Bom, tem 40 homens querendo matar Paulo. Veja comigo, o versículo 22, o que o comandante fez quando o sobrinho de Paulo falou para ele? Do plano dos 40 homens que não comeriam e nem beberiam até matar Paulo. Então o comandante despediu o rapaz, sobrinho de Paulo, recomendando-lhe que a ninguém dissesse nada. E o que o comandante fez?
versículo 23. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais, para fazer Paulo montar e ir em segurança até o governador Félix. 40 queriam matar, mais de 400 protegeram Paulo. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus é real e a sua palavra é poderosa para sustentar as suas promessas. Depois de Cesareia, Paulo vai para Roma. Olhe para mim. Paulo chega em Roma. Paulo chega em Roma, passando por um naufrágio, com um navio espedaçado, sendo mordido por uma víbora, sendo chamado de assassino, mas chega. O que Deus quer dizer para a gente? Você vai chegar não do jeito que você pensa. Paulo chegou aprisionado. Você vai chegar do jeito que Deus quer. Vai acontecer, não do teu jeito, do jeito de Deus. Vai acontecer, não no teu tempo, no tempo de Deus. Paulo chegou. Por que Paulo chegou? Por conta daquilo que Jesus disse para Paulo naquela noite. Do mesmo jeito que você testemunha em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Podiam se reunir 40, 400, 4.000. Podiam fazer jejum, podiam fazer pacto, podiam fazer magia, podiam fazer macumba, podiam fazer o que fosse. Paulo ia chegar, porque Deus disse que ele ia chegar. Mas a vizinha disse que não, mas o chefe, Deus disse, você vai chegar. Deus disse, vai acontecer. Porque a palavra de Deus não cai por terra, meus irmãos. A palavra de Deus não cai por terra. Amém? Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. A presença de Jesus é a certeza que nos consola em todas as circunstâncias. A palavra de Jesus nos encoraja a testemunhar diante das perseguições mais furiosas. A promessa de Jesus é a chave que nos liberta do castelo da dúvida. Eu não sei como você chegou aqui, eu só sei como eu cheguei. Eu não sei se você estava preso ou presa no castelo da dúvida, sendo atormentada por um gigante chamado desespero. Eu não sei se ontem queriam despedaçar você e talvez tenham um plano para você amanhã, de fracasso, alguém. Eu só sei que quem nos define é Deus. Que quem entra na fortaleza ao nosso lado, como Jesus fez com Paulo e diz, coragem. Coragem. Com todo respeito, você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, coragem. Fala para ele, fala para ela, porque é essa palavra, e eu não tenho dúvida, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que foi o Senhor que separou essa palavra para você nessa noite. Eu não tenho dúvida de, assim como Paulo estava preso naquela fortaleza, sendo ameaçado, açoitado, na noite seguinte, porque não foi, não será, não é na noite que você quer, no dia que você quer, na hora que você quer. É na hora que Deus disse, agora eu vou agir. Foi esse Jesus que está aqui conosco hoje, que está sendo exposto, pregado. Assim como ele disse para Paulo, ele diz para nós nessa noite, coragem, filho, coragem, filha, coragem, igreja. A promessa que eu te fiz se cumprirá. Paulo disse aos Filipenses, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar. Coragem, Deus vai completar a obra dele na sua vida. Coragem. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.
Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, como diz a canção, quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Foi essa voz que encorajou Paulo, foi essa voz que atravessou as portas da fortaleza, foi essa voz que entrou no coração de Paulo e precisa entrar no nosso coração nessa noite. Coragem, igreja! Coragem, homem! Coragem, mulher! Coragem, jovem, adolescente, criança! Coragem! Da mesma forma como Deus trouxe você aqui nessa noite, Ele vai completar a obra dEle na sua vida. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Alguns aqui, Senhor, sendo atormentados pelo gigante do desespero. Alguns aqui, Senhor, passaram a semana no castelo da dúvida. Alguns aqui, Senhor, tiveram ameaças. Alguns aqui foram ameaçados até fisicamente. Mas o Senhor, Deus, o Senhor usou uma situação inusitada, o Senhor usou um rapaz desconhecido, o Senhor usou aquilo que nós nem imaginávamos para livrar Paulo, Senhor. Assim, ó Pai querido, como o Senhor tem nos dado livramentos sutis durante o dia, assim como o Senhor tem nos livrado de acidentes de trânsito, assim como o Senhor tem nos livrado de balas perdidas, assim como o Senhor tem nos livrado de fofoca, de injúria, de calúnia, de maledicência, assim o Senhor cumprirá a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui estão homens, mulheres, servos e servas, Senhor, com o coração contrito, entregando nas Tuas mãos, com o coração contrito, ouvindo a Tua palavra de encorajamento, ouvindo o Senhor dizer coragem, ouvindo e crendo. Paulo ouviu e Paulo creu. Nós ouvimos nessa noite e cremos, Deus, cremos que o Senhor está conosco. Cremos que a Tua palavra é poderosa para sustentar as Tuas promessas. Nós não estamos aqui confiados em homens. Nós não estamos aqui confiados em instrumentos. Nós não estamos aqui confiados em liturgia. Nós estamos aqui confiados no Senhor, Pai. E assim como Paulo chegou a Roma, nós chegaremos onde o Senhor tem para nos levar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Posso ouvir um coragem? Isso, coragem! Com muita coragem, vamos aplaudir ao Senhor. Vamos nos assentar, deixar o Espírito Santo apaziguar o nosso coração, orar silenciosamente e enfrentar esse resto de semana com muita coragem. No nome de Jesus. Amém.